Bom, agora a gente vai falar de ginástica cerebral. É aqui o assunto nosso aqui do estúdio. Afinal de contas, não é só o corpo que precisa ser exercitado não, viu gente? Esta máquina chamada cérebro também precisa de estímulos para melhorar a concentração, a memória e o raciocínio. Quem veio falar para a gente sobre esses benefícios da ginástica cerebral é a instrutora do Método Supera, a Érica Herbeli. Tudo bem, Érica? Muito boa tarde para você. Tudo bem, boa tarde para você, Jerônimo. Boa tarde para os telespectadores que estão em casa. A gente agradece muito a sua presença aqui. Vocês estão vendo, a gente tem um bocado de coisa aqui do lado que ela vai tentar ensinar um pouquinho para a gente como é que a gente exercita o cérebro. Não é tão fácil também assim de aprender, né, Érica? Na verdade, o cérebro, ele é preguiçoso, né? A gente tem uma tendência, o nosso cérebro, ele gasta muita energia. Então, o fato, como ele gasta muita energia, ele está o tempo todo tentando economizar energia, né? Então, fácil só depende de persistência, né? Então, assim, você precisa persistir um pouquinho para você ter bons resultados. O que a gente não pode deixar é a preguiça mental dominar a gente. Agora, como é que a gente faz para poder exercitar o cérebro? A gente sabe que a gente precisa do cérebro para tudo, obviamente. Eu acho que é um dos sistemas mais importantes, talvez o mais importante para a gente. Mas o que fazer para poder a gente conseguir ter tudo o que a gente realmente pode ter na nossa cabeça? Na verdade, o que a gente tem que estar sempre buscando é novidade, variedade e desafio crescente, né? São três coisas que são extremamente importantes. Então, no Supera, todas as nossas ferramentas, elas vêm para trazer exatamente esses três itens, porque é não deixar o cérebro ficar na zona de conforto. Então, sempre trazer coisas novas, diversificar o tipo de atividade que a gente está fazendo, né? Então, não ficar sempre fazendo a mesma coisa, só na rotina, né? E aumentando o nível de desafio. Então, aquelas coisas que você já domina, você fazer de uma forma diferente, estimulando isso cada vez mais e aumentando o grau de desafio até que, né, você sinta que você domina muito bem aquela técnica e aí você vai, de novo, procurar coisas novas e diversificar o tempo todo. Isso você está falando de, enfim, de um caminho que você pega, da forma como você, enfim, faz alguma coisa da sua rotina? Todas as atividades, né? Então, por exemplo, dirigir, né? É uma coisa que quando a gente vai aprender, você percebe que é algo que é muito desafiador quando você aprende a dirigir. Só que depois de um tempo você automatiza, né? Então você consegue perceber a embreagem, o acelerador, a mudança de marcha, isso já se torna algo automático e você não precisa mais ficar prestando atenção naquilo. Só que você pode estimular de formas diferentes. Então você pegar caminhos diferentes, estimular você, às vezes, utilizar rotas, fazer Sai do GPS e vai procurar. Sair do GPS, né? Conhecer caminhos novos. E aí você começa a estimular, e aí, entre outras coisas, por exemplo, o celular hoje, né? O celular é uma maravilha, ajuda a gente muito no dia a dia, porque ele se tornou um computador portátil. Só que isso deixou o nosso cérebro muito na zona de conforto. Porque você tem o celular ali, você tem todas as informações que você precisa na mão, a qualquer momento que você quiser. Conta no papel jamais, né? Calculadora tá ali pra isso. De jeito nenhum. Então, hoje, né, para fazer uma conta de troco, né? Se você compra algo que custa R$7,50, você dá uma nota de 10, você já tem quase que fazer uma calculadora para fazer a conta aí, porque já fica desafiador esse cálculo. Então, a gente começa a acostumar o nosso cérebro a não trabalhar, né? E a mesma coisa o nosso corpo. Se você deixar de estimular o seu corpo, né, você para de usar, por exemplo, se a pessoa tem um braço bom, né, e você vai lá e engessa esse braço e para de utilizar. Quando você tirar o gesso, esse braço já não vai estar mais tão bom. Você, né, vai ter perdido força, vai ter perdido habilidade. E com o nosso cérebro, a ideia é mais ou menos a mesma. Se você deixa de estimular, você para de ter uma boa memória, você deixa de ter uma boa concentração. Então, estimular o tempo todo o nosso cérebro é extremamente importante para que você tenha um bom desempenho. E você tem que estar forçando ele no dia a dia, né, em todas as atividades. Fala do que são esses objetos que você trouxe para a gente. Tá, eu trouxe aqui algumas das ferramentas que nós trabalhamos no Supera, né? Então, quebra-cabeça, são ótimos exercícios para a gente trabalhar a percepção, mudar. Então, aqui eu tenho, né, essa pirâmide, então aqui ela está montada, né? Então a gente desmonta ela e aí você tem que tentar montar ela de novo. Ela parece algo muito simples, né? São 4 peças. Parece muito simples ela fazendo, inclusive, viu, gente? Porque agora o Célio, nosso colega aqui do estúdio, tava tentando, mas não deu conta, não. Ó, a gente monta ela
fácil, assim, ó, tá? Olha a facilidade com que ela monta Isso. esse negócio. Só que aí a gente tem que descobrir a forma diferente de trabalhar isso, né? A capacidade de resolver problemas é a gente pensar de uma forma diferente, estimular o pensamento lateral, né? Então, esse tipo de exercício onde você parece muito simples e a hora que você pega para executar não é algo tão... Vamos lá. Será que eu consigo, gente? Vai lá, tenta... São 3 brinquedinhos aqui, na verdade 4. Isso, 4 peças. Você tem que fazer uma pirâmide. Isso. Ó. Vamos lá. Você tem que pensar de uma forma diferente. Como você conseguiria compor, né, uma pirâmide utilizando essas 4 peças? E o pior é que essa aqui é maior do que as outras. Tem 2 de 4, são 2 peças do mesmo tamanho, né? 2 de 6. Menor. Isso. Gente, mas que coisa difícil. Ó, não é difícil, é desafiador. Essa é a primeira coisa que a gente aprende no Supera. Não é muito bem uma pirâmide, gente. Mas montei alguma coisa aqui. Não, isso não é uma pirâmide. Está longe de ser uma pirâmide. A lógica que você está utilizando, a base dela é 4, certo? Então, embaixo, ela precisa ter 4. Ela precisa ter 4 Isso. embaixo? Exatamente. Então, qual que tem 4? É essa compridinha aí. Essa compridinha certo? tem 4. Isso, tem 4. Ela vai subindo e ela tem que ir formando 3, 2 e 1. Então, ok, aí tá no caminho certo. Aí. 3. Aí. Mas... Ok, essa parte aí tá certa. Não parar. Não para. Agora, essa outra peça que você tem na mão, você tem que colocar ela, se você colocar ela da mesma forma que essa está, você não vai conseguir um resultado certo. Então, tenta colocá-la de uma outra forma. Que negócio difícil. Nunca pensei que montar uma pirâmide pudesse ser tão difícil. Olha, não faço ideia de como isso vai virar uma pirâmide. Pra te falar bem a verdade. Nossa. Aí, tá certo, vai. Tá certo? Só finaliza. A última agora. Vai cair. Não. Ai. Pro lado de cá, vai, pro lado de cá, vai. Pro lado de cá? Isso. Gente, eu montei a pirâmide. Não acredito que eu dei conta. Olha, vou te contar um negócio, viu? Foi difícil. Mais de uns 5 minutos para poder montar uma pirâmidezinha dessa. O que isso faz, né, com você? Percebe que desmontei, já não consigo montar de novo. E ela, demorei esse tempo todo, ela vai lá e monta o negócio só. O nosso cérebro, ele cria um padrão, né? E esse padrão, ele fica tentando seguir esse padrão o tempo todo. Né? E é aí que está a grande dificuldade da maioria das pessoas hoje, que é você encontrar soluções diferentes, né? E aonde a gente se destaca é pelo diferente, é você ter uma visão diferenciada, é você trazer algo que vai desenvolver para você. Então, isso aqui é um exercício que ele te ajuda a desenvolver justamente isso, enxergar novas possibilidades, pensar diferente, achar novas estratégias. Então, ele vai trabalhar dessa forma. Aqui a gente tem exercício de raciocínio lógico. A Torre de Hanoi é um exercício, bastante conhecido, né? É famoso esse jogo. E ele trabalha bastante o raciocínio e a forma de você movimentar corretamente as peças, né? Então, você tirar uma peça, você tem que ir tirando uma por uma, né? E uma peça maior, ela nunca pode ficar em cima de uma menor. Entendi. Então, você tem que ir tirando um de cada vez. Tá lá, né? Exatamente. Aí aqui eu vou tirando discos por discos. Normalmente a gente começa com 3, né? Pra gente iniciar, ter a primeira ideia de como que a gente vai fazer isso. E aí a gente vai mudando. Então, por exemplo, aqui eu faço o primeiro movimento, sempre. Então, eu tenho que tirar de um lado e colocar no outro. Entendi. Todos os discos. Né? Então, aqui eu fiz o primeiro movimento. Entendi. Conforme vai aumentando a quantidade de discos, eu vou trabalhando. E isso aqui trabalha memória, trabalha raciocínio, né? Você conseguir criar uma sequência na sua mente, organizar o seu raciocínio, que são habilidades extremamente importantes que muitas vezes a gente tem dificuldade.
Gente, ela tem um monte de outras possibilidades atividades. de jogos aqui, mas infelizmente o tempo de televisão é muito curto. Mas a gente vê ali essas coisinhas coloridas e cada coisa pode representar. Né? A parede colorida. A gente tem o Soroban, né? Que é uma ferramenta, funciona como se fosse uma calculadora, né? Então a gente faz contas no Soroban e isso ajuda a gente a trabalhar a concentração, raciocínio lógico, né? E são ferramentas que vão te ajudando a desenvolver o seu cérebro de uma forma que você consegue ter benefícios no dia a dia, no trabalho, na escola, né? A terceira idade manter o cérebro ativo, trabalhar para criança que tem dificuldade de concentração. Então são todas as idades que são trabalhadas, né? Que são podem ter benefícios com a ginástica cerebral. Tá certo, Érica. Muito obrigado por vir, viu? Boa tarde para você. O prazer foi meu. meu. E tomara que a gente consiga exercitar o cérebro aí, gente, fazer um exercício também para a cabeça. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Boa tarde.